quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo em uma das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se à barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e lancem as redes de pesca. Simão respondeu: mestre, já tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes arrebentavam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque sou pecador. E porque que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas à margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o medo desmotiva sempre qualquer pessoa. Tem a capacidade e o foco objetivo de desmotivar todo aquele que está unido à coragem. De retirar a coragem de todo aquele que quer, por certo objetivo, fazer alguma coisa. O medo nos desvia daquilo que é o foco para a nossa vida. Muitas das vezes, quando nós estamos com medo, nós ficamos cegos e não acreditamos realmente que nós somos capazes de fazer alguma coisa. No Evangelho de hoje, Jesus trata justamente de como cuidar do medo, apenas confiando nele. Veja bem, ele estava explicando às multidões. Ele estava explicando às pessoas. E assim que ele explicou, ele pediu a Pedro: avance para águas mais profundas. E Pedro disse: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, tentamos de tudo, mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro nos dá a certeza, e eu vou falar para vocês, Pedro sempre dá a certeza. Quando você imagina que não, Pedro sempre dá a certeza e a palavra certa que Deus quer ouvir. Nós, muitas das vezes, devemos ser como Pedro. Pedro dá sempre a resposta certa para Jesus. Se vocês pegarem o Evangelho, desde quando São Pedro começou a aparecer para Jesus, que Jesus descobriu Pedro, vocês vão entender que Pedro sempre dá as respostas certas. Claro que daquela vez, foi aquela vez em que ele falou, em que ele foi de 8 em 80 no Evangelho, como eu já falei uma vez, que é quando ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. E aí, minutos depois, ele disse que que isso nunca aconteça com você, que Deus te livre disso. E aí Jesus chama ele de pedra angular para pedra de tropeço. Mas Pedro tem uma capacidade de que ele é pessoa como nós e sabe ensinar como Jesus. Pedro nos ensina no Evangelho de hoje que quando nós estamos em apuro, com medo daquilo que pode acontecer, nós devemos imediatamente avançar
para águas mais profundas, avançar para águas mais fundas no rio. Avançar para águas mais fundas e ter coragem, porque Deus está conosco no barco. Jesus está conosco no barco. Portanto, a coragem nos move. Mas nós só teremos coragem se nós avançarmos imediatamente. Caríssimos irmãos e irmãs, se nós pararmos para analisar todos os pontos, nós não teremos coragem nunca. Aquela pessoa que vai abrir um negócio, ela para, analisa, né, para ver se vai dar certo mesmo, se não vai dar certo, se vai dar certo tal coisa, se não vai dar certo tal coisa. Para você fazer uma viagem, você não deve analisar os pontos, as consequências ou os benefícios. Porque se você analisar as consequências, o que pode acontecer, você nunca vai. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Ah, mas o pneu pode furar no meio do caminho. Ah, mas vai ter custo de pedágio. Ah, mas o combustível muito caro. Caríssimos irmãos e irmãs, todos os pontos de consequência devem ser analisados sim. Mas para desmotivar uma viagem é necessário que eles não sejam nem colocados na lista. Porque a primeira pessoa que deve ser colocado como ponto é Jesus. Por mais que acabe combustível, por mais que estoure pneu, por mais que acabe tudo, você deve ter Jesus na sua vida. Jesus é a pedra, é a força que move qualquer pessoa. E por mais que tudo dê errado, com Jesus tudo dará certo. Porém, é necessário que nós tenhamos coragem. É necessário que nós criemos a coragem para negar os desafios da vida. Para dizer, nenhum desafio é forte o suficiente para me derrubar. No começo do ano, eu pensava de uma forma na minha sala de aula. Eu pensava que a minha sala de aula era desorganizada, tinha um mau comportamento, ela não era bem educada, ela era muito escorava demais nas outras pessoas, desrespeitava muito o professor. Eu pensava tudo isso na minha cabeça. Só que daí, tempos depois, eu comecei pensando, será que é exatamente isso que eu devo pensar da minha sala? Porque quanto mais eu pensava disso, mais eu ficava com raiva, porque eu não me adaptava àquela sala. E aí eu comecei a esquecer aqueles problemas. Esquecer que a sala era mau comportamento, esquecer que a sala tinha uma desorganização, esquecer que a sala desrespeitava o professor, esquecer de tudo, esquecer dos outros. E criar a coragem para enfrentar os desafios que ela trazia. E hoje, tudo que é desafio eu estou enfrentando de letra. Tudo que é o desafio eu estou enfrentando de letra, porque o maior desafio que eu tenho é chegar naquela sala. E eu chego. Eu enfrento. E dedico mais um dia. Todo dia que eu dedico mais um dia para Deus. Eu entro falando, eu estou indo para você. E eu saio falando, eu estou saindo, mas eu fiquei hoje o dia inteiro por você. E aí acabo que até ajeito a sala no final, deixo até as carteiras enfileiradas bonitinho. Retomando ao nosso evangelho, Jesus nos convida a perder o medo. Se nós não perdermos o medo, como que nós vamos avançar para águas mais profundas? Segundo passo, nós devemos esquecer o passado. Se nós não esquecermos o passado, nós nunca avançaremos para o presente. Esqueça daquilo que já foi. Ah, mas que não sei o que aconteceu, aquilo, isso, aquilo. Esqueça o que aconteceu e vá em frente. Muitas pessoas ficam lembrando do pecado antigo, né? Pior erro que tem é você lembrar do pecado antigo. Porque quando você lembra do pecado que você já se confessou, é exatamente o que o encardido quer. Fazer com que você remoa aquele pecado antigo, aquele pecado que você já confessou, já foi. E aí você começa remoendo aquele pecado, você começa se martirizando por aquele pecado. Esqueça, já foi. Portanto, que no evangelho de hoje nós saibamos seguir realmente o que é a coragem na nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.